Olá, meus amigos e minhas amigas do curso de Teologia para Leigos e Leigas, Paz e Bem. Então, nós estamos começando, nesse vídeo, o nosso último semestre, que é um encontro, ou chamado de aula semanal, que a gente faz ao vivo e também grava um vídeo resumo para os companheiros, amigos e amigas que participam com a gente no curso de teologia. Então agora nós estamos na teologia sistemática, agora vamos na teologia prática. Então, vamos conversar 2 encontros agora sobre pecado. E depois vamos conversar também sobre bioética, vamos conversar sobre moral social e vamos conversar sobre liturgia. Vai ser até novembro, trabalhando 4 encontros por mês e vocês vão receber aí 4 vídeos por mês. E, por favor, pede para as pessoas se inscrever, né, no nosso canal, que o canal não é meu, o canal é da Escola de Teologia, do curso de Teologia, vamos dizer assim. E manda para os seus amigos, aqueles que estão interessados ou interessadas, que acompanhem gratuitamente o curso, mas se inscrevam no nosso canal. Porque o nosso canal é um canal da evangelização. Evangelizar também é você falar para outras pessoas, é você agir com outras pessoas e pedir lá para se inscrever no canal. Ninguém vai ganhar nada com isso, de dinheiro, ninguém vai ganhar nada, ninguém vai perder nada, ninguém vai pagar nada. Mas nós vamos ganhar gente para melhorar a vida e para a salvação e para Jesus. E a gente trabalha sempre ligando o Evangelho com a vida, Bíblia com a vida e a vida com a Bíblia. Então, quer dizer, a vida é o centro e a Bíblia vem nos ajudar a melhorar a nossa vida. Então, hoje nós vamos trabalhar na primeira parte o Catecismo da Igreja Católica. E o tema, nós vamos trabalhar, o tema é pecado, a parte 1, diz assim: eu creio e nós cremos, né? Eu, quer dizer, no singular, e nós cremos no plural. É uma crença em comunidade. Eu aprendo teologia para melhorar os meus conhecimentos, mas ao mesmo tempo também eu vou contribuir com a caminhada da comunidade. Então ninguém vive sem comunidade. O evangelho é comunidade. Todos os evangelhos, as cartas de Paulo, tudo que a gente lê na Bíblia, no começo tem uma comunidade atrás disso. Por exemplo, o evangelho segundo Mateus é a comunidade mateana, de Marcos é a comunidade marcana, Lucas é a comunidade lucana, João é a comunidade joanina, as cartas de Paulo é a comunidade paulina, o Apocalipse vem também da comunidade joanina e assim por diante. Então, no Catecismo da Igreja Católica vai falar sobre a misericórdia e o pecado. Então, o pecado, a gente tem uma série de definições, o que é pecado no Antigo Testamento, e também temos no Novo Testamento e temos hoje. O que é pecado? Então a definição é muito grande. No Antigo Testamento, o pecado era você não seguir a lei de Deus. E quem não seguia a lei de Deus era assassinado. Vocês podem ver isso aí, né? Na Bíblia está cheio de pena de morte. Você pode ver que a mulher que praticava adultério devia ser assassinada. Quem roubava um boi devia ser assassinado. Está tudo lá no livro do Êxodo, livro do Levítico, tudo isso aí. Então o Antigo Testamento era pena de morte para quem fazia pecado. Mas quando chegou Jesus, né, Jesus ele veio cheio de misericórdia. Diz lá na carta, ou melhor, no Evangelho segundo João, no capítulo 3, versículo 16, diz assim: Deus enviou o seu Filho único ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Então, todos os pecados, eles são perdoados, desde que você queira o perdão. Só tem um que não é perdoado, que é você não querer o perdão. É o pecado, você não quer, então você não vai ser perdoado. É o pecado contra o Espírito Santo, que é chamado na Bíblia, porque eu não quero, o Espírito Santo está me tocando, eu não quero ser perdoado. Então,
A primeira parte aqui é misericórdia e o pecado. A carta de Paulo, lá na carta Romanos, capítulo 5, versículo 20, diz assim, olha, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Quer dizer, muito pecado, Jesus, cheio de graça, veio aqui nos ensinar o que é pecado. Claro que ele vai falar o que é pecado, que a gente deve evitar. Porque nós estamos aqui nessa terra e tem duas. Desde que a humanidade é conhecida por gente, que a gente tem estudado, a humanidade ela tem uma linha, o mal e o bem. O bem e o mal é como se fosse uma rodovia de pista dupla. Duas pistas que vai e duas pistas que vem. Tem hora que você pode estar do lado do mal, outra hora você pode estar do lado do bem. É muito fácil passar de uma faixa para outra. E aqui, pessoal, não tem. Estou neutro. Eu não faço nem o bem nem o mal. Não tem como. Ou você está do lado do mal, ou você está do lado do bem. Não tem como. Não tem como ser neutro aqui, né? Então, o Espírito Santo, da verdade, é o Consolador. Ele veio para nos salvar. Mas a definição de pecado, o que é pecado, né? Então, o pecado, ele é definido, né, na Bíblia, lá no Antigo Testamento, começou no Gênesis 3, né? Gênesis 3, versículo 5, que diz assim: Deus colocou o homem e a mulher, né? Capítulo 2, né? É o texto mais lindo da Bíblia, que é aquele que Deus criou um paraíso e colocou lá o homem e a mulher. E diz para eles: vocês podem comer de todas as árvores do paraíso, menos uma, que é a árvore da vida do bem e do mal. Vocês sabem tudo que essa é uma linguagem simbólica, né? Ela pode ser aplicada no dia de hoje. A árvore do bem e do mal. Nós estamos vivendo hoje, né? Tem o bem e o mal. A árvore, quando ele fala árvore da vida, significa árvore, no Gênesis, significa sabedoria. A árvore da vida, a sabedoria da vida. Você saber o que é o bem e o que é o mal. Então, entre o bem e o mal, uma fruta você não pode comer. Vamos dar um exemplo, 500 frutas. Pode comer 499, menos uma. Foi justo aquela que ficar com vontade de comer. Aí o primeiro pecado, sabe como que ele aparece? Ele aparece lá no Gênesis 3:1, que a serpente diz para Eva, mas é verdade que Deus falou que você não pode comer nenhuma fruta? Já começou mentindo, né? Então o primeiro pecado veio pela mentira. Mas a Eva disse, não, nós podemos comer todas, menos uma. Aí no versículo 5 do capítulo 3 do Gênesis, vai dizer assim, né? Olha lá, tomaram a fruta e comeram. Se vocês comerem essa fruta, vocês vão ficar como deuses. Então, aí o pecado veio através da mentira, que o homem e a mulher queriam ser igual a Deus. É o poder, né? Não, ninguém pode querer ser Deus. Toda a vida nós queremos ser santo. Mas Deus não, Deus é o superior de tudo, né? Jesus está em nosso meio, só ensinando o nosso bem. Então, esse primeiro pecado é o poder. Aí veio lá a Torre de Babel. Vocês estão lembrados? O texto Gênesis 11, de 1 a 9. Os homens se reuniram e vão fazer uma torre. Só ler lá, tá? Gênesis 11, de 1 a 9. Vão fazer uma torre para nós chegar até o céu. Para quê? Para ficarmos famosos. Então, quer dizer, sempre a sede humana é o poder. Eu quero ter mais poder do que Deus. Então, foi o primeiro pecado. A definição do pecado é isso aí. Então, mas o Salmo 50, 51, se você ler lá, tiver um tempinho, lê lá o Salmo 50, 51, vai dizer que o perdão é muito maior do que os pecados. Deus é cheio de misericórdia. Ele jamais ele quer que você se perca. Um dia eu estava num encontro, uns amigos disseram, mas por que Jesus manda a gente para o inferno? Não, Jesus não manda ninguém para o inferno. A gente vai porque a gente quer, porque ele quer pelo contrário, quer que salve a gente. Então, a definição de pecado é muita coisa. Mas nós só queremos ver uma coisa, a graça de Deus. A diversidade de pecado.
Nós temos aqui na Bíblia, o texto de referência hoje, pessoal, é o capítulo 15 do Evangelho segundo Mateus, que vai dizer assim, né? Os doutores da lei estavam questionando porque os discípulos de Jesus estavam comendo sem lavar as mãos. E Jesus dizendo que era pecado. Aí Jesus, muito mais pecado é vocês não seguir os mandamentos de Deus. E ele dá aqui os exemplos do capítulo 15 do Evangelho segundo Mateus, por que eles estavam fazendo pecado, né? Aí os doutores da lei, então os discípulos se aproximaram e disseram, sabe que os fariseus ficaram escandalizados pelo que o Senhor que vocês disse. Jesus respondeu, toda planta que meu Pai Celeste não plantou será arrancada. Deixe-nos, eles são guias de cego. E se um cego guia o outro cego, os dois cairão no buraco. Então são cego guiando cego. Não pode. Nós temos que aprender a palavra de Deus do jeito que Jesus ensinou. Aí ele define aqui, olha lá, percebam que tudo que entra pela boca e passa pelo estômago é eliminado. Vai lá para a fossa, vai para o banheiro. Agora, o que é pecado segundo Jesus? Olha lá, versículo 19, vai dizer assim, de fato, é do coração que vêm as más intenções, assassinatos, então isso é pecado, matar os outros, adultério, né? Adultério aqui em vários sentidos, né? Trair o projeto de Deus, também é adultério, ou trair a esposa, ou o marido, ou outras coisas, né? Prostituição, roubos, então são pecados, roubar as coisas, falso testemunho, você ir lá inventar uma mentira contra as pessoas, quanto é feito hoje em dia com muitas pessoas inocentes, falso testemunho, blasfêmias, são essas coisas que saem do coração. Então são algumas definições de pecado. Eu, no meu conceito, tudo que eu aprendi quando eu era criança sobre pecado, muita coisa já mudou. A diversidade de pecado, então está aqui, né? A gente já falou sobre, tem muita diversidade, tem muito jeito de falar sobre pecado, né? Outras coisas que vai falar sobre pecado. Tem mais aqui na nossa apostila, a gravidade do pecado. Então tem o pecado que a igreja, que estou falando é o catecismo da igreja, tá? É preciso aprender, não estou falando que tem que ser assim, é o catecismo, né? Olha, a gravidade do pecado, pecado mortal e pecado venial. Claro que um pecado de matar uma pessoa para roubar é muito mais pecado que às vezes falar uma palavrinha, uma fofoquinha do vizinho. Tudo é pecado, mas é menos pecado que a outra. O pecado de homicídio, né? Então aí tem lá, por exemplo, o moço rico, né? Ele chegou até Jesus e disse, bom mestre, o que eu devo fazer para entrar na vida eterna? Aí Jesus falou para ele assim, por que você me chama de bom? Bom é só Deus. Esse evangelho está nos 3 evangelhos sinóticos, né? Aí Jesus disse para ele, você conhece os mandamentos? Jesus respondeu ao jovem rico, não mates, tem 10 mandamentos, ele falou 6 aqui, aí, não mates, não cometa adultério, não roube, não levante falso testemunho, não cometa fraudes, e honra seu pai e sua mãe. Não falou nenhum mandamento contra Deus, que é lá amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar o santo nome de Deus em vão, guardar o dia de feriado, não falou nada disso. Falou dos mandamentos que a gente vive o pecado, que é matar, adultério, roubar, falso testemunho, cometer fraudes, né? E não honrar o pai com a mãe. Bom, tudo isso aí agora tem a proliferação do pecado, né? Então o pecado, ele vai, quanto mais pecado a gente tem, mais pecado a gente vai fazendo. É isso que diz aqui. E lá no livro do Eclesiástico, você pega lá o capítulo 34, o versículo 18 ao 26, ele vai dizer que um dos maiores pecados é você roubar, saquear as pessoas e depois dar para a igreja, dar oferta para Deus. Então ele vai dizer assim,
Deus não gosta de doação, não gosta de oferta dos injustos. Comete injustiça e depois vai dar tudo para a igreja o dinheiro. Não vai resolver nada. O maior pecado é você privar o trabalhador do seu salário. O trabalhador trabalha, não recebe, fica desempregado, muita gente passando fome. Então, esse é um dos maiores pecados. E a palavra pecado aparece na Bíblia logo no começo, no capítulo 4 do livro do Gênesis. A história de Abel e Caim. É 4, versículo 7. Caim matou Abel. Então, o primeiro pecado aparece num contexto social, de relacionamento entre irmãos. O Caim, e a briga dos dois é no templo. Caim foi para o templo orar e levou a sua oferta, que é os produtos da terra. O Abel levou o carneirinho, é o único que ele tinha. O Caim levou um monte de coisa, porque os produtos da terra é muita coisa, né? É batata, é milho, é feijão, é soja, é o dia de hoje, né? É fruta, levou aquele monte de coisa. E o Abel, coitadinho, era pobrezinho, só levou um carneirinho. E diz que Deus gostou da oferta de Abel e não gostou da oferta de Caim. Aí o Caim matou Abel. É o primeiro, o pecado que você fez de matar o seu irmão. Então, a proliferação do pecado, né? E o Eclesiástico, então vai falar no capítulo 34, que o maior pecado é você roubar e depois vai oferecer para Deus aquilo que você roubou, você vai dar para Deus. Muito bem. Claro que o nosso tempo aqui é curto. A segunda parte é o papel da teologia nesse tema. Então, a comunidade de Jesus, né? Comunidade de Jesus, comunidade, tudo que é feito em comunidade. Então, o aluno de teologia e aluna de teologia, ele não vai aprender só para ficar para ele, para ela. Ah, eu sei tudo e acabou. Não. A teologia é para a gente aprender para poder crescer a comunidade. Então, a pessoa é introduzida em uma comunidade. Ninguém vive sem comunidade. Ninguém vai aprender. Ninguém é chamado à toa. Você é chamado para fazer alguma coisa. E na comunidade de fé, quando você entra lá, você vai aprender. Porque a comunidade de fé, a igreja, a gente aprende. Aprende com quem? Com os irmãos e com as irmãs. E também você dá sua contribuição para a comunidade. Ajudar a comunidade a pensar, a comunidade crescer na fé, crescer no amor e crescer muito mais. E a igreja, ela já nasceu comunidade. Se vocês olharem lá no livro do Atos dos Apóstolos, logo no capítulo 2 ali, já começa, né? A igreja, ela anuncia, denuncia e também dá esperança. Lá no Atos capítulo 2, versículo 36, logo após a ressurreição de Jesus, no dia de Pentecoste, Pedro, com grande sabedoria, mais de 40.000 pessoas, ele usou essa frase, versículo 36 do capítulo 2. Aquele Jesus que vocês mataram, Deus o tornou Cristo e Senhor. Quando ele usou essa frase, aquele Cristo que vocês mataram, ele está fazendo uma denúncia. Vocês mataram Jesus, fizeram pecado de morte, de assassino, mataram o Deus da vida. Mas ele não está morto, ele está vivo. Ele ressuscitou, ele é o Cristo e Senhor. Então ele faz uma denúncia e ao mesmo tempo ele faz um anúncio de Deus está vivo, Jesus está vivo. E ele veio trazer o perdão. Denuncia, anuncia e dá esperança. Deus dá o perdão. Aí vocês vão ler lá até o versículo 47, vai falar que os discípulos viviam todo em comum. Ninguém tinha bens. Era todo mundo viver em comum. Era na oração, era na comunhão, era na formação e era na vivência.
no capítulo 4 do livro do Atos dos Apóstolos, versículo 35, ou melhor, 32 a 35, vai dizer: como eles se amam, e ninguém tinha coragem de chegar perto deles. Interessante essa frase, né? Por que ninguém tinha coragem de chegar perto deles? Porque não tinha coragem, pessoal. Não tinha e não tem hoje, também nós, de partilhar os bens. Jesus falou para o moço rico: você quer me seguir? Conhece o mandamento? Falou para ele qual é o mandamento. Mas o moço foi embora muito triste e aborrecido, porque ele era muito rico. Ele não quis partilhar os bens, então não serve. Vai embora! Aí Jesus disse: como é difícil entrar no reino do céu. É mais fácil um camelo passar por fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. E os discípulos ficaram escandalizados. Mas Jesus diz: tudo que é impossível para o homem e a mulher é possível para Deus. Então, a comunidade é uma experiência de fé. É lá que a gente aprende tudo. Tudo que eu aprendi de teologia não foi na faculdade. Eu fiz a faculdade, não. Mas foi com vocês, na comunidade. E para nós, encerrando, né, só falta 4 minutos, 3 minutos, o papel da igreja é salvar almas ou libertar a humanidade da injustiça e da desigualdade? Aqui que está o problema, hein? Como libertar esse povo das injustiças da liberdade? Então, da desigualdade. Hoje nós temos no Brasil 19 milhões de pessoas passando fome. E mais de 65 milhões de pessoas que não têm o que comer amanhã. Estão em dúvida como é que comer amanhã. E nós, como igreja, como é que a gente vai fazer para resolver tudo isso? Então, pessoal, a igreja, o catecismo da igreja católica, a igreja católica tem uma doutrina social muito importante, começou no Vaticano II, mas poucas pessoas conhecem. E o Papa Francisco, ele vem trabalhando no mundo inteiro, né? Ele vem trabalhando sobre a economia, né, comunitária. Porque a economia é só para ajudar o rico. E o pobre vai ficando cada vez mais abandonado. E quando a igreja fica falando só de pecado, falando de sacramentos, a gente pode fazer uma pergunta assim: ora, quantos jovens batizados na igreja católica estão hoje preocupados com a noção de pecado? Quantos temem ir para o inferno ao morrer? Quantos se preservam virgem até o casamento? Tudo que a igreja ensina, está resolvendo nada. Quantos milhões de pessoas estão fazendo isso? Então, eu acho que nós temos que rever a nossa caminhada. Não que a gente está falando que o pessoal está certo ou está errado, não é isso. Nós temos que ensinar as pessoas. E a função da igreja católica, né, pessoal? Então, é salvar a vida. Porque, às vezes, a gente fala assim, mas tem que salvar a alma, tudo bem. Mas o que é alma? Acho que é bom a gente aprender um pouquinho. Vamos aprender a grosso modo. Quando eu falo assim, alma, quando eu digo assim, minha alma, é eu, Afonso, minha alma. E quando eu falo para meu irmão, tua alma, eu estou falando você. Então, alma e corpo não se separa. Alma e corpo é um só. Ah, mas eu morro, minha alma vai para Deus, o corpo fica aqui. Não, mas tem a ressurreição, né? Então, quer dizer, alma é um conjunto. Né? Falta a gente começar a entender. Então, para salvar a alma, tem que salvar o corpo como um todo. Não adianta nós ficar querendo salvar a alma quando a pessoa está morrendo de fome, não tem onde morar, está no meio da rua, está doente, o que vai adiantar? Então, Jesus nasceu no judaísmo e ele não concordou com o judaísmo. Mudou completamente, fez um movimento dentro do judaísmo, né? E passou por essa terra fazendo o bem, curando os doentes, né? Ressuscitando os mortos, né? Libertando as pessoas do pecado e dando pão para quem tem fome. Esse é o melhor projeto para a gente conversar. Viver é uma arte, é um ofício que só precisa ser cuidado. E Deus cuida de você e Deus cuida de mim. No próximo encontro, né, vamos conversar sobre a segunda parte da igreja, a igreja do sim e a igreja do não. Então, ficando por aqui, que Deus nos abençoe e nos guarde, em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo encontro, se Deus quiser.